E aí, pessoal? Tô aqui fazendo um teste de live e decidi abrir aqui para dar uma olhada como que foi o jogo da Espanha com a Bélgica. Eu tava trabalhando, eu não consegui assistir e vou dar uma olhada nas estatísticas do jogo, né? Eu gosto de dar uma olhada aqui no site do SofaScore e aí vou descobrir o que ele tá falando e analisar aqui junto com vocês para a gente entender como é que foi essa classificação da Espanha para a semifinal da Copa do Mundo. Então, vou jogar aqui para a tela. Vamos colocar aqui, né? Vamos ver. Agora ficou bom. Deixa eu ficar aqui em cima. Beleza. Então, dando uma olhada aqui, né? Como é que foi esse jogo. Então, tô aqui no site do SofaScore e vamos dar uma olhada aqui na condição do jogo, né? Então, gosto bastante de ver essa parte de momento do ataque, né? E aí dá para ficar bem claro aqui o quanto que a Espanha dominou as ações do jogo. É claro que isso daqui não é uma, uma verdade, né? Quanto mais barrinha aqui para cima ou para baixo, mais posse de bola o time teve, ou dominância do jogo, e quanto mais para cima ou mais para baixo, mais agudo, né? Foi esse domínio, com mais chance de gol e tudo mais. Então dá para ver que tanto o primeiro quanto o segundo tempo a Espanha tomou conta, né, do jogo aqui contra a Bélgica. E é interessante até de ver aqui nessas formações. Então, teoricamente, a Espanha entrou num 4-2-3-1 aqui. Gol do Fabian Ruiz e do Merino, né, que entrou no segundo tempo. Dá para ver aqui embaixo também. E do lado da Bélgica foi um 4-2-3-1 também espelhado. E o melhor do jogo foi o Courtois, que curiosamente teve que sair devido a uma lesão, né? Sentiu lesão no meio do jogo. E o pecado tá aí, porque o goleiro reserva que entrou no lugar dele, né? Que foi o Lamens, ele falhou no segundo gol da Espanha. Não foi uma falha, mas assim, bateu roupa, a bola sobrou no pé do Merino, que fez o gol. Então, acho que tem aí um quê de responsabilidade, né? Olhando aqui, o Ketelar foi bem também, né? Foi o segundo melhor jogador do time. E só, acho que de pontos positivos da Bélgica, vendo por aqui, foi isso. O meio campo da Espanha dominou geral, Dani Olmo, Yamal, Rodri, Fabian Ruiz, Cubarsí. O Cubarsí, que inclusive foi quem chutou a bola do rebote para o segundo gol, né? E aqui, enfim, é um pouco do que está dizendo sobre a história do jogo. Eu também gosto de olhar esses mapas, né, de posicionamento médio dos jogadores, que dá para ver, por exemplo, né, na teoria, a Espanha jogou num 4-2-3-1. Mas aqui dá para ver bem que, na média, o time não ficou num 4, uma linha de 4 aqui atrás, né? A gente teve o Cucurella avançando bastante, ó, bastante ação aqui pela esquerda. E do lado direito, o Pedro Porro, bastante ação também, principalmente pela meia. Você vê que ele não chega tanto na linha de fundo assim, mas teve bastante ação de apoio, né, para o ataque da Espanha. Dá para dizer que a Espanha jogou mais numa saída de três, ó, com o Rodri trabalhando bastante entre os zagueiros, principalmente aqui na intermediária, né? Quase que um losango aqui no meio campo, o Dani Olmo aqui pela direita, o Fabian Ruiz pela esquerda, o Oyarzabal, que teoricamente, né, quando a gente vai olhar aqui, é o atacante, é o centroavante, mas você vê que pelas posições ele jogou mais como um falso 9 aqui, né, como um 10, e o ataque mesmo ficou por conta do Yamal aqui na direita e o Baena pela esquerda. Então era um trio de ataque aqui, né, junto com o Oyarzabal. Essa trinca aqui no meio campo mais fechadinha, você vê que o Olmo ele até abre um pouco, mas ele não concorre muito com o Pedro Porro, né? O Pedro Porro é responsável aqui pela ponta, e o Dani Olmo fica mais pela meia, né? Da mesma forma que o Cucurella aqui na esquerda ocupa bastante a lateral e faz a dupla com o Fabian Ruiz, que ficou bastante concentrado aqui nessa meia esquerda, né? Então é interessante de ver. E zagueiro, né? Fazendo papel de zagueiro. Do lado da Bélgica,
que teoricamente é um 4-2-3-1 espelhado, o lateral direito, que é o Castanhe, ele avançou bastante, ele funcionou quase como um meia-direita, né? A Bélgica ficou menos com a bola, como a gente viu nas ações aqui, né? Mas é interessante ver quanto que o Castanhe subiu e a posição média dele, né, onde ele mais ficou, foi justamente aqui perto do meio campo. Então, por mais que ele tenha defendido aqui, obviamente, né, ele povoou muito essa saída de bola aqui da Espanha, atacou por aqui. Bom, quem fez mais à direita, né, se vê, foi o Ngoy. Oh, my God, tá aqui. Foi o Ngoy. À esquerda ficou com o Mechele e o Raskin, ó, ele teoricamente é um volante, né, que tá aqui, ó, o Raskin como um volante na escalação. Mas dá pra ver que ele foi quase um terceiro zagueiro, né, junto com o Mechele e o Ngoy. O Kuiper ficou de fato numa lateral esquerda, então é uma formação meio fake aqui, né, desse lateral aqui, o Castanhe. O Trossard atuou bem aqui pela direita. É, cara, esse meio campo aqui se mexeu bem. O próprio De Bruyne, né, dá pra ver. Mas isso daqui é bastante quando a Bélgica tem a bola, então você vê que não tem tanta concentração assim, né, ó, de posicionamento dessa galera, justamente por conta disso. Então, enfim, aqui dá pra gente ter uma noção de como é que foi o jogo, né? E aí, olhando, vamos agora para as estatísticas aqui, até pra gente ver estatísticas do jogador, depois a gente dá uma olhada nisso. Mas as estatísticas do jogo, né? Então, como era de se esperar, a Espanha teve bastante posse de bola, 68% da posse de bola foi da Espanha. E a gente tinha até antecipado, né? Que a Espanha é um time que fica muito com a bola e isso ajuda na hora de se defender, porque é uma posse de bola que não deixa com que a Espanha se bagunce muito, né? Ela é um pouco até disciplinada nos posicionamentos, nas funções táticas aí dos jogadores. Então é difícil dela tomar contra-ataque, por mais que ela, quando perde a bola, né, não está ali desestruturada. Então é uma posse de bola que ajuda muito no setor defensivo. E aí dá pra gente ver, né, que os gols esperados da Espanha foi de 1,96 contra 0,34 da Bélgica. Então a produção ofensiva da Espanha foi bem grande, né? Então a posse de bola realmente se traduziu em chances. E dá pra ver pelo tamanho da barra. Quando o time só fica com a bola, mas não faz nada, né? Essa barrinha fica bem achatadinha. Então aqui a gente vê uma ação bem aguda da Espanha. Duas grandes chances contra uma e provavelmente foram as duas chances que viraram gol, né? Então não tá nem escrevendo, mas você vê, dá pra ver aqui, ó, Mikel Merino quando fez o gol era um XG de 0,69, então, cara, 70% de chance de sair gol daqui. E o Fabian Ruiz no primeiro gol, 50% de chance de sair gol. É bastante claro essas oportunidades, né? Você vê, essa daqui era 7% de chance, 13% de chance, mas foi bloqueado. Então, esses gols esperados têm muito a ver com as estatísticas, né, que o SofaScore vai acumulando para dizer se o quão perigosas são as chances criadas. E do lado da Bélgica, você vê, foram só 5 finalizações do jogo inteiro. Uma aqui da Casa do Chapéu, do De Bruyne, que foi bloqueado. É, uma aqui do DQIP, vamos ver. Jogo aberto, pé esquerdo. Cara, 5% de chance de gol, não foi uma chance muito clara. De Bruyne aqui da entrada da área aos 62. Um pouco mais clara essa oportunidade aqui, ó, 9%, mas não grandes coisas. A melhor chance mesmo foi do Dequetelari aqui, né? 13% de chance e de fato ele fez gol, foi um cruzamento aqui que ele entrou e cabeceou. Então, cara, uma produção muito fraca da Bélgica. É um time que já tinha produzido muito pouco em vários jogos, né? É até surpreendente ver como é que a Bélgica chegou aqui, porque era para ela ter caído antes, né? Só não caiu na primeira fase também, porque é forçar demais a amizade, mas contra Senegal já foi uma injustiça, né? Aquela virada da Bélgica. E se a gente for olhar o primeiro tempo, foram duas finalizações da Bélgica contra 9 da Espanha e segundo tempo 8 contra 3. Então não mudou muito o cenário quando a gente para olhar.
A gente teve 6 defesas do goleiro da Bélgica contra só uma do goleiro da Espanha. Então você vê, além de dar bastante chute, várias foram no gol, né? Número de faltas bem equilibrado, bastante escanteio aqui para a Espanha. Número de passes, cara, como é de se esperar também. A Espanha trocou mais do dobro de passes aí da Bélgica. Essa coisa dos desarmes, né, quase empatada, a Espanha com mais desarme, também fala muito sobre como a Espanha atacou mais, incomodou mais a saída de bola, né, da Bélgica. Então, como eu falei, eu não assisti o jogo, mas provavelmente é isso que aconteceu. Para a Bélgica ter ficado tão pouco com a bola e desarmado tão pouco, quer dizer que eles não conseguiram atrapalhar muito essa troca de bola espanhola. Aqui é interessante de olhar também como foi a concentração dos ataques, né? Então, a Espanha concentrou muitos ataques pela direita, provavelmente com o Yamal e com o Pedro Porro. E a Bélgica, você vê que ficou mais com a bola na defesa, né? Tá mais escuro na defesa do que no ataque, enquanto que a Espanha tá mais escuro no ataque do que na defesa. Tem até um mapa legal, que é interessante de ver, que aqui seria o campo da Espanha, aqui seria o meio-campo e aqui seria o campo da Bélgica, né, de defesa da Bélgica. Então a bola circulou muito por aqui. Seja com a Espanha ou seja com a Bélgica, você vê que só 20% do tempo ela passou no campo da Espanha, então realmente foi um jogo bem desequilibrado. As grandes chances, né, que cada time teve foram convertidas, ó, então duas grandes chances marcadas para a Espanha e uma para a Bélgica, que foi o placar do jogo. O número de ações com bola na área do adversário, 4 vezes mais a Espanha entrou na área do que a Bélgica, assim, bem absurdo. É, então, é, mais uma demonstração. Se a gente for ver os duelos, né, eles são os mesmos duelos, né, 64 duelos aqui entre as duas seleções e 19 aéreos. A Bélgica ganhou mais pelo alto, imagino eu, cruzamento na área, que a Espanha devia estar tentando colocar, a Bélgica mais com a defesa mais baixa, mas a Espanha um pouco mais agressiva no meio campo, né? E os passes, tem um negócio que é legal de olhar, que além dos passes certos, então você vê, né, que em número de passes como um todo, a gente teve, cadê? 664 contra 312, mas a gente teve 598 passes certos contra 243. Aí sim foi mais que o dobro, né? Bem mais que o dobro. Quando a gente olha os passes no terço final, ou seja, no campo do adversário, a Espanha teve 270 passes dos 598 e a Bélgica só 71. Então você vê, metade dos passes da Espanha foram no campo da Bélgica e a Bélgica muito pouco e ainda você vê uma assertividade muito baixa, né? 63% de precisão nos passes. Então a Bélgica foi bem dominada, apesar de ter acertado mais cruzamento proporcionalmente, foram só 2 acertos. Então não é lá grandes coisas, né? Como a gente falou aqui, total de desarmes, Espanha ainda conseguiu desarmar mais. Obviamente que a Bélgica vai ter mais interceptação, vai ter mais corte. Bizarro não ter mais recuperação de bola também, pelo pouco que ficou com a bola, mas faz sentido. Enfim, acho que às vezes também as coisas do perde e pressiona da Espanha pode ter atrapalhado muito a Bélgica. Em número de defesas, né? O goleiro da Espanha não teve muito trabalho e justamente por isso o gol que tomou acabou sendo um prejuízo, né? Porque não conseguiu evitar muitos gols, enquanto a Bélgica teve o goleiro teve um papel mais decisivo. De novo, sabendo que teve aí uma, uma atuação meio complicada do goleiro reserva, né? Numa chance clara de gol que ele acabou gerando no rebote. É, então, basicamente, né, olhando um pouco aqui, a gente consegue já ter a noção de como é que foi esse jogo, né? Então, eu gosto bastante de olhar por aqui. E aí, deixa eu voltar aqui para minha webcam. Então, eu gosto bastante de olhar por aqui porque dá pra gente ter uma boa noção de como é que foi o jogo, mesmo sem ter assistido. Depois eu vi os melhores momentos, né, acompanhei, mas é interessante de ver e como que os dados eles contam a história aí do jogo. É isso, daqui a pouco eu volto, qualquer hora. Um abraço para todo mundo.